O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de aproveitar a liturgia de hoje para falar a respeito da necessidade de sofrer com sabedoria, de sofrer com paciência. Não nos resta não nos resta a possibilidade de não sofrer. Neste mundo tereis tribulações, neste mundo passaremos por dificuldades. Quem quiser me seguir, diz o Senhor, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só nos restam duas possibilidades: sofrer com impaciência, sem fruto, e sofrer com paciência, com fruto. Pois bem, nós vemos essas realidades nas leituras que nos são propostas hoje. A primeira leitura, retirada do livro de Jó, nos apresenta Jó aqui enfurecido. É compreensível, humanamente falando é compreensível, porque Jó estava sofrendo e sofrendo muito. Jó estava sofrendo e sofrendo muito, mas não estava sofrendo com paciência, com virtude. Vocês ouviram desde a leitura de ontem que Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, e Jó chega também a perder a própria saúde, uma lepra terrível. Ele é acometido por uma lepra terrível que o toca desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Então, uma lepra terrível. E diz então que diante de tantas calamidades, diz que Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que ele nasceu. E não só, se vocês pegarem todo o texto do capítulo 3 de Jó, vocês vão ver que ele vai dizer: maldito o dia em que eu nasci, e maldito aquele que disse: nasceu um menino. Crê em Deus Pai, até o homem que foi anunciar a notícia levou a culpa. Maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que anunciaram que nasceu um menino. Que este dia seja cortado, não seja mais contado no ano, nem seja mais computado entre os meses, isto é, que este dia desapareça, que ele não mais exista. É um dia terrível, que melhor seria se eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, e o seu ventre se tornasse para mim um sepulcro. Então vocês veem que não são palavras simples, que o ventre da minha mãe se tornasse para mim um sepulcro. Versículo 24: em lugar de pão, ele vai aqui falar a respeito da sua dor. Em lugar de pão eu tenho suspiros, e os meus gemidos se espalham como água.
É só sofrimento a minha vida. Todos os meus temores se realizam. Imagine que coisa terrível quando os seus medos, aquilo que se diz, meu Deus, tomara que isso não aconteça. Pois bem, todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo, acontece. E por último, versículo 26, não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só agitação, só ansiedade. Isto é, o coração agitado, o coração ansioso, diante de tanto sofrimento. Então, Jó, diante de toda esta situação, ele abre a boca e se põe a reclamar, a maldizer. Só não chega aqui ainda a explicitamente blasfemar, mas quando diz, melhor seria que eu tivesse morrido e o ventre da minha mãe se tivesse tornado para mim um sepulcro, ele está de alguma maneira blasfemando contra os desígnios de Deus. No evangelho de hoje, nós vemos algo semelhante, quer dizer, algo dessemelhante e algo semelhante. Dessemelhante é o que? A atitude de Jesus. Diz que Jesus olha para Jerusalém, né? Ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. O que é que Jesus vai fazer em Jerusalém? Sofrer. Ele vai morrer. Então ele toma a firme decisão de glorificar o Pai. Ele toma a firme decisão de fazer a vontade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E diz então que Jesus, ele passa indo para Jerusalém, ele passa pela Samaria, e lá na Samaria, diz que os samaritanos não quiseram dar hospedagem a Jesus. Uma contrariedade. Imagine já no entardecer, iniciando a noite, eles pedem acolhida, e o que é que acontece? Os samaritanos não dão acolhida. E o que é que Tiago e João, imagine João, o apóstolo do amor, né? O que é que João aconselha Jesus? Jesus, queres que nós mandemos descer fogo e mate esse povo ruim, que não quer dar acolhida a nós? Isto é, a impaciência diante do sofrimento. Jesus os repreende e segue à frente. Vamos então procurar um outro lugar. Nós vemos aqui então essa paciência de nosso Senhor. Primeiro, essa aceitação da vontade de Deus na sua vida. Segundo, a sua paciência no sofrer. O Salmo de hoje também, ele nos apresenta essa realidade semelhante, esta oração no sofrimento. Isto é, quando nós sofremos, nós não devemos negar o nosso sofrimento, fazer de conta que não estamos sofrendo. Não, nós podemos, diante de Deus, derramar as nossas lágrimas. Não só podemos, como devemos. Nós devemos reconhecer a nossa dor diante de Deus. Eis aqui um salmo tão propício. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós o meu gemido, e de noite se eleva até vós o meu sofrimento, e de noite se eleva até vós as minhas preces lacrimosas. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Então, é uma prece dolorosa, é uma prece de alguém que sofre, mas não de alguém que se desespera, não de alguém que se revolta contra Deus, de alguém que diz, meu Deus, eu estou sofrendo, por misericórdia, ouve a minha prece. E nós cristãos sabemos que nós podemos fazer esta prece, e sempre dizendo, contudo, Senhor, seja feito como Tu queres, e não como eu quero. Nós podemos e devemos apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas preces, as nossas necessidades, mas sempre dizendo, contudo, Senhor, que seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Saturada de males se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte.
sou contado entre aqueles que descem a cova. Todo mundo me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre. Isto é, as pessoas que olham para mim dizem: é um castigado, é um maldito, essa pessoa deve ter feito muita coisa ruim, porque Deus está castigando, porque veja o sofrimento dele, e ele mesmo experimentando, isto é, este terrível sofrimento de ser tido como um maldito, ele silencia diante de Deus. Enquanto Jó abre a boca e começa a falar, a reclamar, a maldizer, o salmista aqui, ele sofre em silêncio na presença de Deus. Sofre em silêncio por quê? Porque, meus santos, nem sempre quando sofremos compreendemos o porquê daquele sofrimento. Nós sabemos, e veremos daqui a pouco, que quando nós sofremos com Cristo, que quando nós sofremos por Cristo, de alguma maneira é o próprio Cristo que em nós sofre, e Ele continua a sua redenção. Mas isso não significa que nós não experimentemos a não compreensão, isto é, mas meu Deus, mas por que desta maneira? Mas embora nós não compreendamos os desígnios de Deus, sabemos que são sempre amorosos. Então, meus santos, você pode até copiar, né? Vocês vão encontrar expressões muito mais perfeitas, mas vocês podem copiar. Nem sempre vou compreender os caminhos de Deus, mas são sempre amorosos. Nem sempre compreenderei os desígnios de Deus, mas são sempre para a minha salvação e para a salvação de outros. Nem sempre compreenderei Deus, mas sei que Ele é bom e que Ele cuida de mim. Então continua o salmista: ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Então veja aqui o desespero. Se alguém já teve alguma experiência de um afogamento próximo, sabe que é uma sensação horrível, terrível, de estar de estar morrendo afogado. É terrível. E ele usa essa imagem: sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Estou sufocado de tanto sofrimento. Meus irmãos, pode ser que você, olhando para a sua vida, esteja numa situação semelhante, ou você conheça alguém passando por uma situação semelhante. Então, aprender esta sabedoria é de suma importância para que você tire frutos espirituais do seu sofrimento, porque no mundo tereis tribulações. Se você, olha que frase motivadora, se você não estiver passando por tribulação, não se preocupe, vai passar. Não se preocupe. E se você estiver passando, não se preocupe, vai passar. Elas vão passar também. Mas a pergunta é: como você passará quando a tribulação o visitar? Que história depois você vai contar quando você olhar para trás e disser: naquele dia, naquele mês, naquele ano, a cruz me visitou, e como eu me comportei? Como Jó, que até começou bem, né? Quando ele perdeu os bens, ele diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele começou bem. Depois ele perdeu os filhos, e ele se lamentou, mas sem reclamar, chorou a morte dos seus filhos. Mas o diabo disse a Deus: pele por pele, deixa eu tocar a pele dele. E aí você não vai ver que ele vai lançar impropérios contra ti. E quando Deus permitiu, e a pele de Jó, isto é, a sua carne foi tocada,
Ele não suportou. Então, meus santos, nós precisamos terminar bem a obra começada, porque só se salvarão os que perseverarem no bem até o fim. Então precisamos pedir a Deus esta graça, para que quando o sofrimento passar, eu possa dizer: eu não perdi a fé. Pode ser que você diga: eu comecei a me debater, eu comecei a reclamar, mas depois eu recobrei a fé e disse: Senhor, eu não compreendo, mas mesmo assim eu te louvo. Senhor, eu não compreendo, mas mesmo assim eu te amo. Senhor, eu não compreendo, mas mesmo assim na fé eu digo amém. Assim seja. Tu queres? Eu quero. É esta a tua vontade? É esta também a minha. Sem afeto, entendeu? Não queira você dizer já agora afetuosamente o seu amém. Diga com a sua inteligência, que é movida pela sua vontade, quer dizer, a sua inteligência que move a sua vontade, e você diz amém, sem afeto, sem sentimentos gozosos, mas com fé. Ok, Senhor, assim seja, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é claro que você mergulhando cada vez mais na fé cristã, você mergulhando cada vez mais na sabedoria de Cristo, você dirá isso cada vez com mais facilidade, porque você verá cada vez mais que Deus tem desígnios com cada sofrimento que Ele mande ou permita na nossa vida. Na primeira carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 12 e seguintes. Vocês podem copiar, peço que vocês copiem, porque é um trecho muito bonito, muito profundo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e seguintes. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação. Isto é, não se agite, não se perturbe, não perca a fé, quando o fogo da provação vos visitar, como se coisa extraordinária lhe acontecesse. Porque Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. No mundo tereis tribulações. Nós olhamos para o nosso mestre e o vemos crucificado, então não é nada de extraordinário. Isto é, você é cristão, você é católico, então você sabe que o sofrimento o visitará. Então não se perturbe, pelo contrário, alegrai-vos. Aqui, meus santos, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós somos incapazes desta sabedoria. E é fácil dizer do alto do púlpito, é fácil você dizer na catequese, é fácil você dizer num grupo de oração, mas você precisa dizer na sua vida, quando isso lhe acontece. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais participar da sua glória e exultar no dia em que ela for manifestada. Então você participa dos sofrimentos, para que você participe da glória de Cristo. Então peça a Deus esta sabedoria, que não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria espiritual. Então quando o sofrimento estiver na sua vida, e você procurando viver pacientemente aquele sofrimento, você vai dizer: eu tenho motivos para me alegrar, porque se Deus está me visitando com sofrimento, é porque Ele quer aumentar o galardão da sua glória na minha vida. Se Deus está permitindo o sofrimento, é porque Ele quer me conceder muito da sua glória na minha vida. Então, Senhor, dolorosamente, com lágrimas nos olhos, eu digo obrigado. Percebeu? Dolorosamente, com lágrimas nos olhos. Você não vai dizer, pelo menos não de início,
Você não vai dizer gozosamente, mas você vai dizer obrigado, Senhor. Uma outra passagem que vocês podem pegar depois, 1 Tiago, Tiago só tem um. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passamos por diversas provações. Ou ele está louco, ou existe uma sabedoria escondida. Porque ele não diz só, considerai que é bom sofrer. Ele está dizendo que é suma alegria quando passais por diversas provações. Por quê? Porque a provação da fé produz a paciência. E o que é a paciência? A paciência é a capacidade de sofrer. Se você quiser assim uma definição de paciência, é a capacidade de sofrer. Uma pessoa impaciente, ela não sabe sofrer. Mas uma pessoa que sabe sofrer, ela tem paciência de esperar no Senhor, de suportar as adversidades, de suportar a não compreensão dos acontecimentos na própria vida. Então é a virtude da paciência. E continua São Tiago: o sofrimento produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. E se alguém necessita desta sabedoria, peça, que Deus concede. Versículo 5: e se alguém necessita desta sabedoria, peça. Eu acho que todos nós precisamos pedir a Deus esta sabedoria, para que nós aprendamos. Lembra, a opção de não sofrer não existe. Sofrem os que creem e sofrem os que não creem. Só que nós podemos sofrer com virtude, nós podemos sofrer como cristãos, nós podemos sofrer com paciência, mas nós podemos sofrer como pagãos, que é o que diz São Pedro. Voltando lá àquela primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, lá no versículo 15, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, São Pedro diz: que ninguém sofra como um homicida, como um ladrão, um difamador. Se porém padecer como cristão, não se envergonhe. Se você sofre como um cristão, se alegre, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus. Meus santos, nós precisamos então pedir a Deus que Ele nos infunda esta sabedoria. Você, cada um aqui, tenho certeza que todos nós já passamos por dificuldades na nossa vida. Olhe para trás, revisite aquela situação. Você sofreu com sabedoria? Você sofreu como um cristão? Você sofreu na paciência? Agradeça a Deus e peça a Deus que aumente esta graça, porque outras provações virão e você possa crescer ainda mais nesta amizade com Cristo, aprendendo a sofrer como Ele, que não amaldiçoou a Deus, mas disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas pode ser que você olhe para trás e você diga: Padre, eu meti os pés pelas mãos, a minha fé vacilou, eu comecei até mesmo a duvidar do amor de Deus, da existência de Deus, da bondade de Deus. Pois bem, então peça a Deus a graça de não magoá-lo mais, de não entristecê-lo mais, de não ofendê-lo mais. Diga com as suas palavras: Jesus, o Senhor não merece que eu o ofenda dessa maneira. Me ajude, Senhor, a ter uma fé firme, porque embora eu não queira, eu sei, outras dificuldades virão. Embora eu não queira, eu sei, outros sofrimentos virão. E eu não quero, Senhor, te ofender novamente,
te entristecer novamente. Eu não quero, Senhor, novamente sofrer como quem não tem fé, metendo os pés pelas mãos, blasfemando, reclamando, chorando como uma criança mimada que não sabe sofrer. Me ajuda, Senhor. Concede-me a têmpera dos mártires, concede-me a força dos santos, concede-me, Senhor, esta sabedoria que São Paulo e São Tiago falam, que São Pedro fala, para que eu aprenda a sofrer de tal maneira que eu não só alegre o teu coração, mas que eu tenha o teu coração crucificado no meu peito também. Que nós, meus santos, ouçamos esta palavra de hoje e sobre esta palavra façamos a nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.